93. Faça o que quiseres, há de ser o todo da lei. No capítulo anterior, Peter tentou se matar com um tiro, mas a ferida não foi realmente fatal, embora tenha sido grave devido ao seu estado fragilizado. Lou decidiu tomar conta dele sozinha, servindo como uma forma de se esquecer um pouco de si mesma. Com o tempo e a abnegação de Lou, ele começou a melhorar, mesmo sem às vezes se lembrar de que ela era sua esposa. Com a melhora, eles decidem voltar a Londres com a desculpa de encontrar alguns amigos, mas o que eles fazem é conseguir novos suprimentos de drogas. E assim terminam as anotações no diário de Lou Lalehan. Livro 3. Purgatório. Nota: a abadia de Telemann em Telepylus é um lugar real. Seus costumes e membros, com a paisagem em torno, são descritos com precisão. O treinamento dado é adequado a todas as condições de angústia espiritual e para a descoberta e desenvolvimento da verdadeira vontade de qualquer pessoa. Os interessados são convidados a se comunicar com o autor deste livro. A abadia de Telemann realmente existiu e na época desse livro estava em pleno funcionamento. Era em Cefalù, uma pequena cidade na Sicília, na Itália. Crowley chegou a viver lá com Leah Hirsig e sua filha Anne, entre outros telemitas, onde podiam viver integralmente a lei de Telemann. Mas entre algumas coisas que deram errado, como por exemplo a morte da filha recém-nascida de Leia, a morte de Raoul Loveday por ter bebido água contaminada, as fake news da época criadas pelas pessoas da região, acabaram fazendo com que Mussolini os expulsasse de lá. A edificação ainda existe, mas está em ruínas. Capítulo 1. King Lamos intervém. Foi apenas 3 meses atrás, mas parece uma vida. Minha memória está muito boa agora e eu me lembro cada vez de mais detalhes do passado todos os dias. Estou escrevendo isso por conta dos últimos 3 meses, em parte porque o meu melhor amigo me diz que minha memória vai se fortalecer à medida que eu fizer o exercício de anotar tudo o que aconteceu em sequência. E você sabe que até um mês atrás eu não teria a menor condição de me recordar qualquer coisa em relação a determinados períodos. Meu amigo me diz que a memória me falha, em parte porque a natureza misericordiosamente tenta esconder de nós coisas que são dolorosas. A teia de aranha de proteção do esquecimento é tecida sobre a entrada da caverna que esconde o bicho-papão de ossos sangrentos de nossos infortúnios. Mas os maiores homens, diz King Lamos, são aqueles que se recusam a ser tratados como crianças birrentas e que insistem em enfrentar a realidade em todas as suas formas e impiedosamente arrancam as ataduras de suas próprias feridas. Mas eu tenho que pensar muito para conseguir anotar os incidentes do jantar no Wisteria, quando Lou e eu tivemos a ideia de acabar com nossas vidas. Eu tinha arranjado um pouco de ácido cianídrico na farmácia mais de uma semana antes. Levou muito tempo para nossas mentes nos convencerem a nos levantarmos para adquirir a suficiente coragem para dar aquele mergulho. Algum instinto nos impedia de abandonar a existência em um daqueles alojamentos na Greek Street. Quando todo o senso moral nos abandona, resta um instinto de raça em homens e mulheres de bom sangue que lhes diz, como Macbeth Brutus, para morrer positivamente e não negativamente. Creio que era só mesmo isso para nos fazer sair daquelas camas sujas da qual não tínhamos nos movido por semanas, afundados em um estado que não era nem sono nem vigília. Foi por um gigantesco esforço que eu consegui me levantar e colocar algumas roupas e sair para ir me barbear. Nada além de excitação e a ideia da morte me permitiam fazer isso. Eu senti a mesma coisa na guerra, e assim fizeram muitos homens. É como se a alma estivesse cansada do corpo e agradecesse a chance de acabar com tudo de uma vez por todas, mas quer oferecer-se galantemente para um voo ou uma carga de explosivos, opondo-se à ideia de morrer em uma vala passivamente. Tenho certeza de que nada menos do que isso teria nos tirado daquele estupor fétido. Tomamos um pouco de champanhe antes de começar, e depois cambaleamos vertiginosamente ao longo das ruas desconhecidas. Havia algo vagamente atraente na agitação da humanidade. Surgiu um arrependimento momentâneo por abandonar o mundo. No entanto, já o havíamos abandonado há muito tempo, em todos os sentidos inteligíveis da palavra. Devemos, suponho, ter sido classificados como seres humanos nas estatísticas, mas certamente em nada mais. Nós nunca poderíamos voltar ao seu ambiente. E até mesmo no ambiente da nossa miséria, nós sentimos uma repulsão, um desprezo pelos problemas da humanidade que nos fazia volume para ampliar o fosso entre eles e nós mesmos. Por que preservar a aparência exterior desses inúteis insetos? Mesmo sua felicidade nos revoltava, sempre estupidamente superficiais. Percebemos que as pessoas no Wisteria ficaram chocadas com a nossa aparência. O maître do hotel aproximou-se agitado e fez algumas observações educadas sobre a nossa longa ausência. Eu disse a ele que tínhamos estado um pouco doentes, e depois Lou afirmou em uma voz profunda: "Estaremos bem melhores esta noite." Sua entonação foi tão sinistra que o homem quase pulou.
No momento, fiquei com medo de que tudo fosse estragado, mas salvei a situação com algum comentário bobo e brincalhão. No entanto, pude ver que ele estava muito desconfortável e feliz por se afastar da nossa mesa. Pedimos um jantar maravilhoso, mas é claro que não comíamos nada. A zombaria de ter todos aqueles pratos caros trazidos um após o outro e depois levados novamente intocados era irritante a princípio, mas começou a ficar divertido. Lembro-me vagamente de algum assunto sobre festas funerárias. Parecia singularmente apropriado começar nossa ida para o oeste nessas condições. Sim, estávamos participando de alguma cerimônia estranha, assim como se deleitavam os antigos egípcios. Chegou a me ocorrer que já tínhamos morrido e que essa era a nossa recepção zombeteira de boas-vindas ao Hades, cuja oferenda de pratos não éramos capazes de consumir. E, no entanto, entre nós e o desconhecido ainda estava o ato de beber o conteúdo da garrafinha no bolso do meu colete. Fazia quase 1h30 desde que tínhamos usado a heroína, e os vapores repugnantes da abstenção já estavam nos sufocando. Era o suficiente para a tolerância de nossos corpos. Não queríamos mais do que isso. Não seria bom usarmos mais, mas a natureza já havia iniciado seu processo de eliminação do veneno. No corpo, a morfina e a heroína se oxidam, e são os venenos resultantes, e não as próprias drogas, os responsáveis pelos efeitos terríveis. Assim, o corpo começa a emitir esses subprodutos através das secreções. Portanto, o nariz começa a escorrer. Há suores nojentos prolongados. Há um cheiro e um gosto que nem sequer podem ser chamados simplesmente de desagradáveis. Só podem ser chamados de abomináveis no sentido próprio dessa palavra. Aquilo que é repugnante para o homem. É tão detestável que chega a ser insuportável. Pode-se obter alívio escovando os dentes ou tomando um banho turco, mas falta energia para fazer essas coisas. Mas se você tomar uma nova dose da droga, ela interromperá temporariamente os esforços da natureza para eliminá-la. É por isso que é um círculo tão vicioso, e esses sintomas premonitórios da abstinência são apenas o fedor do hálito imundo do dragão que está a caminho para esmagá-lo. Se você decide suportar os sintomas repugnantes, o demônio logo passa a medidas mais sérias. Lu explicou em seu diário mais ou menos o que são, mas mesmo com a ajuda do poeta não se pode ter ideia de como é. Por exemplo, a questão do frio. O leitor pensa logo no frio do inverno. Se ele viajou um pouco e tem alguma imaginação, ele pode até pensar nos calafrios da febre, mas nenhum deles dá muita ideia da natureza do frio produzido pela abstinência. Nosso poeta, quem quer que seja, seu nome não é mencionado na revista, certamente consegue transmitir ao leitor a verdade. Isso é, desde que ele já a conheça. Não consigo imaginar como ele atingiria qualquer pessoa que não a tivesse experimentado, pois ele transmite seu significado, por assim dizer, apesar das palavras. Esse negócio de linguagem é uma coisa muito curiosa. Como alguém poderia descrever, digamos, um caso de amor para uma pessoa que nunca teve ou imaginou um? Tudo o que a linguagem faz é despertar no leitor as impressões em sua própria experiência, que de algum modo estão inativas, e ele interpretará o que é dito ou escrito apenas em termos dessa experiência. Lamos disse outro dia que desistiu de tentar comunicar os resultados de suas pesquisas às pessoas. Elas sequer conseguem entender palavras de uma sílaba, mesmo que a pessoa tenha se graduado em letras em Oxford. Por exemplo, ele escreveria "faz o que quer" em uma carta para alguém e seria atacado em resposta por ter escrito "faça como quiseres". Todo mundo interpreta tudo em termos de sua própria experiência. Se você disser algo que não toque em um ponto exatamente similar no cérebro de outro homem, ele o entenderá mal ou não o entenderá. Estou, portanto, extremamente deprimido com a obrigação sobre a qual King Lamos me obrigou a escrever essa parte, com o objetivo declarado de instruir o mundo sobre os métodos de superar o desejo por drogas. Ele admite francamente que acha inútil que ele mesmo faça, pela simples razão de que ele é um homem um tanto anormal. Ele também não confia em mim, alegando que ele teve muita influência na minha vida e na minha mente. Mesmo um medíocre como você, Sir Peter, ele me disse outro dia, estúpido como você é, não pode ser confiável nas minhas redondezas. Seu cérebro inconscientemente absorve as partículas altamente carregadas da minha energia. E antes que você saiba onde está, em vez de se expressar, o pouco de si que tem para expressar, estará repetindo de forma adulterada as palavras de sabedoria que de tempos em tempos saem dos meus lábios refinados. Houve um tempo em que eu me ofenderia por causa de uma observação como essa. Se não agora, não é porque perdi minha humanidade. Não é porque sinto minha gratidão pelo homem que me conduziu. A razão é que eu aprendi a entender o que ele quer dizer quando fala assim. Ele matou em si mesmo completamente a ideia de si mesmo. Ele não se considera especial por suas maravilhosas qualidades e até tem se superado confrontando suas fraquezas. E assim ele diz as coisas mais sérias na linguagem do absurdo e da ironia.
E quando ele fala em um esforço de seriedade, sua linguagem simplesmente acentua o prodigioso senso de humor que, como ele próprio diz, evita que ele enlouqueça com a bagunça em que a humanidade se tornou. Assim como o Império Romano começou a desmoronar quando se tornou universal, quando ficou tão grande que nenhuma mente individual conseguia compreender os problemas que se postulava. Hoje, a difusão da educação vulgar e o desenvolvimento de instalações para o transporte têm ido além das possibilidades das melhores mentes. A evolução do conhecimento obrigou os pensadores a se especializarem, o que resultou que não há ninguém capaz de lidar com a civilização como um todo. Estamos disputando uma partida de xadrez na qual ninguém pode ver mais de 2 ou 3 quadrados ao mesmo tempo, e, portanto, tornou-se impossível formar um plano coerente. King Lamos está tentando treinar o número de pessoas selecionadas para agir como uma espécie de cérebro para o mundo em seu atual estado de colapso mental. Ele os está ensinando a coordenar os fatos em uma síntese mais alta. A sugestão é de seu antigo professor Henry Maudsley, com quem estudou a insanidade. Herbert Spencer também teve uma ideia semelhante, mas King Lamos é o primeiro a fazer um esforço prático para dar corpo a essa ideia de maneira prática. Eu pareço ter devaneado bastante desde o tema do jantar de despedida, mas minha mente ainda não consegue se concentrar como deveria. A heroína e a cocaína permitem atingir artificialmente um alto grau de concentração, e o preço a ser pago é um longo período de reação, no qual não se pode fixar a mente em qualquer assunto. Sou hoje muito melhor do que eu era, mas às vezes fico impaciente. É tão entediante se desenvolver em linhas biológicas, especialmente quando se sabe que uma única dose de heroína ou mesmo morfina o tornaria instantaneamente igual às melhores mentes do mundo. Decidimos tomar o ácido prússico em nosso café. Eu não acho que tínhamos medo da morte. A vida se tornara uma alternância infinitamente entediante entre um período de estímulo que não estimulava e de depressão que quase nem deprimia. Não havia nenhum objetivo, simplesmente não valia a pena. Por outro lado, houve uma certa hesitação em continuar o plano por causa do esforço necessário. Sentimos que mesmo para morrer era necessário ter energia. Tentamos suprir isso com coragem etílica e até conseguimos produzir um pouco de alegria. Nunca tivemos um momento de dúvida sobre a realização de nosso programa. O garçom trouxe 2 pêssegos melba e quando ele se retirou, descobrimos que King Lamos estava de pé à nossa frente. Faze o que tu queres a de ser o todo da lei, disse ele com sua voz calma. Um súbito rubor de hostilidade tomou conta do meu rosto. Andamos fazendo isso, respondi com uma espécie de raiva grosseira. E suponho que o grande psicólogo possa ver no que resultou. Ele balançou a cabeça com muita tristeza e sentou-se sem ser convidado na cadeira à nossa frente. Receio que não, disse ele. Explicarei o que quero dizer em uma ocasião mais conveniente. Posso ver que você quer se livrar de mim, mas sei que não se recusará a ajudar um homem quando ele está com problemas como eu. Lu era toda simpatia e ternura ao mesmo tempo, e mesmo no estado em que eu estava, percebi em mim uma leve sensação de ódio em relação a ela e a ele. O fato é que a mera presença do homem agia como um poderoso estimulante. É apenas uma frivolidade, disse ele com um sorriso curioso. Apenas uma pequena dificuldade literária em que me encontro. Esperava que você se lembrasse que eu lhe dei um poema para ler há pouco tempo. Seu tom era gracioso, mas arrogante, mas havia um fundo de seriedade em sua voz que atraía a atenção. Lu assentiu com bastante facilidade, mas pude ver que em seu coração, não menos que no meu, havia acertado uma flecha carregada de veneno ácido. A referência lembrava os dias terríveis na Barley Grange. Inclusive, o poço sem fundo do nada no qual caímos parecia menos ultrajante do que o lago de fogo pelo qual tínhamos passado. O poema ecoou no meu cérebro, fragmentos do hino dos condenados. Os cotovelos sobre a mesa, a cabeça entre as mãos, ele nos observou atentamente por alguns momentos. Quero citar esse poema em algo que estou escrevendo, explicou. E você pode me dizer a última linha? Lu respondeu mecanicamente, como se tivesse pressionado um botão. E a morte não é uma maneira de escapar. Obrigado, disse ele. É uma grande ajuda para mim que você consiga se lembrar. Algo em seu tom ativou a minha imaginação vivamente. Seus olhos queimaram através de mim. Comecei a me perguntar se poderia mesmo haver alguma verdade no que era dito sobre os poderes diabólicos daquele homem. Ele poderia ter adivinhado o motivo da nossa vinda ao café? Eu tinha certeza absoluta de que ele sabia sobre nossos motivos, embora isso fosse humanamente impossível. Uma teoria muito estranha essa sobre a morte, disse ele. Eu me pergunto se há algo nela. Seria muito fácil se pudéssemos nos livrar de nossos problemas de uma maneira tão fácil. Sempre me pareceu que nada pode ser destruído. Os problemas da vida são realmente reunidos engenhosamente para confundir-nos, como um problema de xadrez. Não podemos desatar o nó real fechado em um pedaço de barbante sem o auxílio da 4ª dimensão.
Mas podemos desvendar as complexidades causadas pelo mergulho do barbante na água e coisas assim, acrescentou com uma gravidade quase maliciosa em seu tom. Eu sabia o que ele queria dizer. Pode muito bem ser, continuou ele, que quando falhamos em resolver os enigmas da vida, eles permaneçam conosco. Teremos que resolver mais cedo ou mais tarde, e parece razoável supor que os problemas da vida devam ser resolvidos durante a vida, enquanto temos em nossas mãos os mecanismos em que eles surgiram. Podemos até descobrir que, após a morte, os problemas permaneçam inalterados, mas seríamos impotentes em lidar com eles. Você já conheceu alguém que tenha sido imprudente usando drogas? Presumivelmente não. Bem, acredite na minha palavra, essas pessoas entram em um estado que é de muitas maneiras muito parecido com a morte. E a coisa trágica sobre a situação é essa, que eles começaram a usar as substâncias porque a vida, de um jeito ou de outro, era demais para eles. E qual é o resultado? As drogas não aliviaram nem um pouco a monotonia da vida ou quaisquer que fossem seus problemas, e ainda assim entraram em um estado muito parecido com o da morte, no qual são impotentes para lutar. Não, nós devemos conquistar a vida vivendo-a em plenitude, e então, depois disso, podemos encontrar a morte com certo prestígio. Podemos enfrentar essa aventura tanto quanto enfrentamos as outras. A personalidade do homem irradiava energia. O contato momentâneo com sua mente destruiu a corrente de pensamentos que estava obcecando a nossa. No entanto, deu uma pontada de medo nos livrarmos da ideia fixa que havia sido imposta como uma conclusão necessária de um curso de pensamento e ação que se mantinha por tanto tempo. Posso imaginar um homem reprimido de pé em um andaime, sentindo uma tristeza intensa ao ser arrancado do resultado lógico de suas tendências. Os covardes morrem muitas vezes antes de sua morte. E aqueles que decidiram pôr um fim às suas vidas, com ou sem sua vontade, devem se ressentir de quem venha interferir. Como diz Schopenhauer, a vontade de morrer é inerente a todos nós, tanto quanto a vontade de viver. Lembro-me de muitos companheiros nas trincheiras dizendo que eles temiam ser enviados para a base. Eles preferiam estar lá a fazer uma pausa temporária. A vida deixou de ser preciosa. Eles se acostumaram a enfrentar a morte e adquiriram o medo da vida com a mesma qualidade do medo da morte que eles tiveram no início. A vida se tornou o desconhecido, o incerto, o terrível. Uma onda quente e feroz de aborrecimento passou por mim como um rubor de febre. Maldito seja esse sujeito, murmurei. Por que ele tem sempre que se intrometer assim? E então notei que Lou tirou a garrafinha do bolso do colete e a entregou ao King Lamos. Acredito que você esteja certo, Basil, disse ela. Mas se você tirar essa garrafa de nós, a responsabilidade será sua. A sua intenção é me assustar? Ele respondeu sorrindo e se levantou. Deixou cair a garrafa no chão e pisou deliberadamente nela. Agora, ele disse, vamos ao que interessa, retomando seu assento. A fumaça do ácido envolveu a mesa. Ácido cianídrico, observou ele. É um excelente estímulo quando absorvido pelo sistema nessa forma diluída, mas tomá-lo em grandes doses é uma imprudência. Não há dúvida de que o homem tinha uma tendência para fazer o que em uma mulher chamamos de irritante. Ele constantemente usava a palavra imprudência como se fosse uma arma. Nós dois estremecemos. Vocês me aceitam, continuou ele, como responsável por tirá-los dessa bagunça? Não havia mais nada a fazer. Foi contra a corrente. No entanto, falei algo sobre ser grato. Você não precisa falar essa bobagem, ele replicou severamente. É o meu negócio ajudar as pessoas a fazer suas vontades. A gratidão está do meu lado. Quero que você entenda desde o início que você estaria me ajudando a justificar minha existência, permitindo-me fazer o que puder para corrigir seu emaranhado. Mas minhas condições são que você me dê uma chance justa fazendo o que eu digo. Ele nem esperou meu consentimento. Você está um pouco nervoso, continuou ele. Depressão é apenas outra forma de excitação. Significa uma variação do tom normal. Então, quando vocês tomarem seu café, eu me juntarei a vocês em uma xícara. Depois iremos ao meu estúdio e veremos o que algumas pílulas podem fazer. Então, onde vocês estão morando? Dissemos a ele que havíamos voltado para aquele antigo lugar na Greek Street. Uma vizinhança bem saudável, observou. Acho que deveríamos comemorar a ocasião terminando a noite no meu estúdio, e amanhã de manhã podemos ver como conseguir alguns quartos decentes para vocês. Lembrei-me de que nosso suprimento de heroína estava na Greek Street. Sabe, Lamos, gaguejei. Tenho vergonha de admitir, mas não podemos continuar sem H. Tentamos de fato uma vez que já ficamos limpos, mas não conseguiremos novamente. Nada do que se envergonhar, meu caro rapaz, replicou o nosso especialista. Você não pode continuar sem comer. Isso não é motivo para parar. Tudo que peço é que o faça com sensatez. Então você não vai nos tirar a droga? Perguntou Lu. Certamente não, porque eu deveria. Vocês usam o quanto quiserem, e quando quiserem e como quiserem. Isso não é da minha conta. Meu negócio é remover o desejo.
Vocês acreditaram que se curaram, mas não aconteceu. Vocês só cortaram a droga, o desejo permaneceu. E assim que a oportunidade de voltar a usar chegou, vocês começaram de novo. Talvez, de fato, vocês tenham forçado a oportunidade. O homem era realmente estranho. Devo confessar que eu me desanimava toda vez que ele me atingia desse jeito, sempre quando eu menos esperava. Mas Lu entendeu de uma maneira bem diferente. Ela estava feliz por ser tão completamente compreendida. Ela bateu palmas, eu fiquei espantado. Foi a primeira vez em meses que a vi fazer algum movimento sem ser absolutamente necessário. Você está certo, disse ela. Nós não dissemos nada um ao outro e eu não tinha a menor intenção consciente de fazer o que fiz. Mas no momento em que cheguei a Londres, fui até o local onde sabia que poderia obter heroína. E quando voltei, descobri que Peter estava tentando encontrar o homem que já havia lhe vendido a cocaína antes. Garanto-lhe que não foi deliberado. É exatamente esse o problema, replicou Lamos. Ela entra pelo nariz e o guia, impedindo que você faça sua vontade. Lembro-me de uma vez, quando eu mesmo estava fazendo experimentos com ela, eu saíra com a intenção de não usar o dia inteiro e como, sem o meu conhecimento, aproveitava todos os tipos de pequenos incidentes que surgiam para voltar ao estúdio algumas horas antes da minha intenção. Entendi imediatamente, é claro que estava descobrindo alguns dos truques da mente, e sentei-me e me vi procurando desculpas para usar. Assume-se um estado absolutamente mórbido, onde qualquer coisa que aconteça exerce alguma influência na questão. Devo ou não usar? E fica tão satisfeito consigo mesmo quando diz não com muita frequência, que é tentado a se recompensar dizendo sim apenas uma vez. Posso prometer-lhes um momento muito interessante, observando suas mentes e descobrindo todos esses pequenos truques. A coisa mais importante que quero que vocês se lembrem é que precisam aprender a ter prazer no que é realmente a coisa mais agradável do mundo, a introspecção. Vocês têm que encontrar diversão observando os detalhes do desconforto de ficar sem a droga. E eu também não quero que vocês exagerem. Quando o desconforto se tornar tão intenso que não permita mais se sentir bem, é hora de tomar uma pequena dose e observar os efeitos. Espero que, a propósito, você tenha sido uma boa garotinha e tenha mantido seu diário mágico. Lu ficou surpreendentemente satisfeita por dizer sim. Algumas partes estão bem completas, disse ela, mas você sabe que houve dias e semanas em que eu não conseguia pensar e sequer me mexer. A vida era uma luta perpétua para voltar a... Ela hesitou procurando por uma palavra e depois terminou com uma risadinha sofrida. Para qualquer lugar. King Lamos assentiu gravemente. Tínhamos terminado nosso café. Agora, disse ele, aos negócios, e nos apontou a porta. Fiquei um pouco mais para pagar a conta. Ainda havia um leve cheiro de amêndoa amarga no ar. Isso me lembrou como o jantar poderia ter terminado, e eu me estremeci todo como um homem em apneia. O que estava acontecendo comigo? De repente eu me apaixonei pela vida ou simplesmente tomei consciência do medo da morte? Quando chegamos ao ar fresco, eu sabia que ainda era o mesmo ar. Lamos me fez sentir. O efeito da droga tinha matado todos os sentimentos em mim. Meu impulso de me matar não tinha sido tão negativo quanto eu pensara. Era um desejo efetivo pelo que deveria ser a anestesia da morte. A dor da vida era demais para suportar, e a influência de King Lamos foi me preparar para encontrar a vida cara a cara, e o que quer que ela tenha reservado para mim, e conquistá-la. Eu não temia a morte mais do que nos velhos tempos, voando com a esquadrilha. Eu não me importava em morrer, mas eu queria morrer lutando. Lu estava conversando com King Lamos nos degraus do restaurante enquanto o encarregado chamava um táxi. E percebi também que a amava, que valia a pena lutar para me recuperar, que eu tinha sido um cafajeste por arrastá-la comigo. Eu entendi meu ciúme por King Lamos. Sua força colossal e até mesmo sua insensibilidade em relação às mulheres as atraíam. Eu mesmo paro e me comparo com ele. Não queria que Lu me visse constantemente em desvantagem. Nos dirigimos até o estúdio. A energia nos revigorou. Eu tenho um ponto de vista inteiramente novo sobre Lala. Antes ela me parecia pouco mais do que parte da mobília, mas hoje à noite ela era o espírito residente do lugar. Ela deu forma, deu um significado. A intimidade entre ela e seu mestre não era de forma alguma pessoal. Ela era o meio pelo qual seus pensamentos se tornavam perceptíveis. O fantástico mobiliário do estúdio era uma projeção em termos de substância material da mente dela, interpretadas através de sua consciência. Tive uma estranha sensação de que, se não fosse por ela, King Lamos seria invisível. Por parte dele, não havia diferença entre duas coisas quaisquer, mas através da mediação dela, ele era capaz de fingir que havia. O estúdio era dividido em várias partes por arranjos de cortinas. Havia um ruído perpétuo e suave de risadas, cantorias e danças, interrompidos apenas por períodos de intenso silêncio, que de alguma forma eram mais significativos que o som. A luz da lareira jogava imagens sombrias misteriosas no teto de vidro, e de tempos em tempos, figuras se moviam com íntima leveza pelos cantos escuros e para o pátio.
Essas formas vultuosas e embuçadas possuíam uma qualidade estranha de irrealidade. O estúdio recendia sutilmente a incenso. Não havia fumaça visível. Era como se a atmosfera tivesse sido impregnada de alguma forma. Nossa festinha fluiu em silêncio. Ele havia dado a Lu e a mim alguns comprimidos que tinham o efeito de silenciar a inquietação nervosa que começara a nos dominar após uma abstinência de heroína. Quero que vocês aguentem um pouco, explicou nosso anfitrião. A dor aguda da abstinência fará com que a indulgência valha a pena. Vocês perceberam, tenho certeza, que a grande maioria das doses não produz mais nenhum efeito ativo real. Isso era verdade. Amaldiçoávamos a droga por não conseguir reproduzir mais as sensações originais. Tentávamos superar essa dificuldade aumentando as doses, mas havia chegado um momento em que estávamos imunes à sua ação, totalmente conscientes de sua ausência, sem obter qualquer satisfação com sua presença. Essas pílulas que eu lhes dei, explicou Lamos, diluem seus sintomas e permitem que vocês, em certa medida, aguentem o desconforto. Quero que vocês aproveitem o fato e observem seu desconforto como se isso fosse outra pessoa. Quando vocês acharem que podem desfrutar disso, em vez de correr às cegas para obter heroína em busca de alívio, já terão percorrido um longo caminho na direção de adquirir controle mental. Várias vezes durante a noite, Lala intervinha vigorosamente de tal maneira que era impossível não darmos nossa atenção para ela. Mais tarde descobrimos que isso fazia parte do plano, que estávamos sendo observados esperando pelos sintomas de inquietação aguda e que sempre que eles apareciam, ela interferiria para impedir nossa identificação com eles. Fiquei surpreso ao entrar nesse estado por volta das 4 horas da manhã, quando King Lamos disse: "Eu só estava pensando que todos devemos estar melhores para usar um pouco de heroína", então a distribuiu. O efeito foi extraordinário. Conscientizei-me de uma infinita sensação de alívio, mas era evanescente. Só durou alguns instantes antes que eu afundasse em um sono sem sonhos. Fim do capítulo. O amor é a lei, amor sob vontade.